estamos começando mais uma edição do Cartão Verde. Chegamos com a vibração dos campeões estaduais, mas o tempo, assim como a bola segue rolando, vivemos um meio de semana de Libertadores, de Copa do Brasil, que, claro, estão entre os nossos destaques. Confira. A tensa noite vivida pelo time do Santos diante do Vasco em São Januário. Ah, se não fosse esse gol do Jorge. Não basta vencer. A exibição corintiana que valeu a classificação para as oitavas da Copa do Brasil e fez o time de Carille ser visto com outros olhos. A derrota para a LDU que está fazendo o time do Flamengo reviver um velho desafio. Conquistar uma vaga na última rodada. Olha, eu começo o nosso papo nesta quinta confessando para vocês que o convidado de hoje do Cartão já se fazia um sonho antigo e ele, eu tenho certeza, confirmará essa minha versão. Tantas foram as vezes em que eu troquei mensagens com o Zaidan com essa intenção. Escala de jornalista não é coisa fácil de driblar, mas para nossa alegria, Cláudio Zaidan, que você está vendo aí no vídeo, comentarista da Rádio Bandeirantes, está aqui com a gente hoje. Mas como a perfeição é algo raro e tocar um programa é meio como tocar um time, vamos voltar a nos apresentar nesta noite com um grande desfalque. Roberto Rivelino. O Riva está bem, mas o departamento médico sugeriu que ele fosse poupado no dia de hoje, sendo assim. Aqui estão Vitor Ernesto Biner e Celso Unzelt, que vocês verão aí também, com o Zaidan, e que com vocês irão interpretar, analisar os jogos deste meio de semana pela Libertadores, pela Copa do Brasil, os fatos que foram um destaque no mundo esportivo. Zaidan, tudo verdade o que eu disse, não é? Obrigado mais uma vez. Pô, sou eu quem agradece. A gente tem uma pauta aqui, mas a gente pode quebrar ela a qualquer momento. Claro. Eu já te disse, você é um... Eu acho que a gente está vivendo o jornalismo esportivo num momento assim que é raro encontrar sobriedade e equilíbrio, eu diria até. E a gente fica muito contente de ter você aqui, porque acho que você é representante dessas duas qualidades e um grande representante delas. Eu acho, né? Aí, generosidade sua, Vladir. Eu sou quem agradece. Pergunta para ele se é. Pergunta para ele se é. Sou eu quem agradece. De fato, já tinha um tempo que a gente estava tentando achar uma data, né? E é um prazer estar aqui com vocês. São todos amigos, né? De longa data. Agora, você sabe que essa história de equilíbrio, né? No Brasil, até o VAR já virou Fla-Flu, é uma coisa impressionante. E tem esse papo também de nostálgicos e revisionistas, né? São essas correntes que aparecem. E hoje até eu falei, pô, se o Rivelino não estiver lá... É uma pena que não esteja. Eu quero lembrar o seguinte... Mas você tem que voltar por isso. Isso é uma boa decisão. Uma época em que o Birner é muito jovem. Obrigado. Mas e você também, mas o Celso se lembra, viu, Vladir? O 10 do Corinthians era o senhor Roberto Rivelino. O 10 do Palmeiras era Ademir da Guia. O 10 do Santos era só o Pelé. E o São Paulo tinha Gerson e Pedro Rocha. O Cruzeiro tinha Dirceu e Tostão. E o Botafogo, Jair e Paulo César. Na mesma época, no mesmo campeonato brasileiro, como esse que a gente vai começar agora. Então, acho que não é nostalgia, não, é uma constatação, né? É uma constatação. Você estava falando, eu estava lembrando da semana, eu li um texto do Nelson Rodrigues, que ele falava que certas palavras acabaram ficando desgastadas. A primeira que ele citava era a liberdade. De tanto a gente falar, ela parece que vai gastando. Agora, você falou da camisa 10, eu senti a mesma sensação. Porque foram desgastando a simbologia da camisa 10. E para ver que a gente está vivendo um tempo bem diferente, a gente fez a enquete de hoje. Na verdade, a CBF teve o aval da FIFA para implantar aquelas novas regras imediatamente. Na data prevista era 1º de junho. Então, a nossa pergunta, elas vão valer agora já no Brasileiro. Neste momento, 2 dias antes do Campeonato Brasileiro começar, você sabe o que vai mudar? Votem, façam seus comentários a respeito desse e de outros assuntos. O programa com a gente. Não esqueçam sempre também de colocar a hashtag lá antes de escrever Cartão Verde. E a gente espera o comentário de vocês no Twitter. E o mais incrível, o Celso vai corroborar o que eu estou dizendo aqui, é que a maior parte das pessoas não sabe, né? Exatamente, 68%. Quem perguntou, você está por dentro? Não está por dentro. 68% não sabem, 32% talvez achem que sabem. Ou seja, de 7 em cada 10 não Tomara sabe. Que os árbitros saibam, né? A pergunta nunca é demais em se tratando de arbitragem, de CBF, de futebol brasileiro. Basicamente, a bola bater no juiz, o juiz não será mais o elemento neutro.
O jogo para com a bola batendo no juiz, principalmente essa história dos lances da área, lances de ataque em que a bola bate na mão, agora parou, acabou essa polêmica. São os principais, substituição. A barreira. O jogador do time que vai bater a falta não tem pode mais adversário na barreira. Isso era um problema, né, Zaidan? Porque a regra nunca teve barreira. A regra não fala em barreira, ela só fala em distância, não é? Agora, eu não gosto desse negócio do árbitro deixar de ser um elemento meu. Eu também não. Gosto. Eu também não. Eu, por exemplo, me lembro quando o Aragão fez o gol, não é? Palmeiras 2, Santos 2. Exato. Mas valeu faz parte, é como o vento tocando a bola. Né? Eu não gosto desse negócio de parar porque bateu no arco. Eu acho que vai ser engraçado essa questão dos cartões para a comissão técnica, né? Porque você vai começar a transmissão, você vai ter que falar se o técnico vai ter suspeição. Então, que a gente entende qual é o limite que o juiz está colocando para reclamação, uma coisa que a gente não sabe. E o lance da bola bater na mão, na área, eu também acho útil porque, eu não gosto da regra da bola na mão na bola como ela é hoje. Eu não suporto. Mas já que ela é assim, partindo desse princípio imutável, eu acho que pelo menos a gente sabe que um jogador não pode mais fazer um gol com a bola batendo na mão. É que você vai ter duas regras, uma para o ataque e uma para a defesa. Porque para a defesa continuará sendo como é hoje. Sim. Só em lances de ataque é que qualquer toque... Mas eu acho isso bom, porque sempre foi assim. O zagueiro pode puxar na marcação, o atacante se puxar com a mesma intensidade, marca-se falta. Nos pênaltis, sabe? Eu acho que estão exagerando. Agora estão exagerando. É o neofutebol. Você lembra do Baggio em 98, 4 anos depois que ele perdeu o pênalti contra o Brasil? Itália e Chile, né? Ele joga a bola na mão do cara. Para ele era fácil fazer isso. O Ronaldinho Gaúcho fazia isso. Que é o grande argumento de muita gente, né? Para se evitar esse tipo de possibilidade, né? Né? Porque eu sou do... Sabe, tem que ficar clara a intenção de levar a mão à bola. E discordo de quem diz que a gente não consegue interpretar a intenção. Quem conhece futebol do campo, como disse o Ronaldo Ribeiro, quem cheira a grama... O cheiro da grama. Você pode não saber sempre, mas na maioria você vai saber. A gente já falou disso aqui várias vezes. Você traz no imaginário já o que é pênalti e o que não é. Quando começaram a criar outras formas de interpretação, na verdade se criou uma grande bagunça. Até porque a lei é complexa. Eu fiz o curso de arbitragem com o Salve e sempre falava isso para ele. A regra original, tinha uma linha falando sobre intenção. Aí criaram as tais orientações, que no livrinho de regras ocupam 12 páginas. Claro. Eu falei, poxa, Salvo, a gente tem que carregar então um compêndio para saber se foi pênalti? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler todas essas mudanças no texto. Na verdade, essa da mão, que é citada como a mais simples, quando você vai ler, na verdade são no mínimo ali, acho que 15, 20 linhas. Entendeu? Quanto mais especifica, mais complica. E para a dinâmica do jogo, também vale lembrar, essa eu gosto. A questão do jogador ao ser substituído, poder sair de qualquer lugar, o lugar mais próximo. Essa é a melhor das mudanças. Essa é a melhor de todas para a dinâmica. E o Birner, desculpa, Vladimir. O Birner falou um negócio que é importante. Hoje o árbitro perde muito tempo quando ele vai lá no treinador dar uma dura no cara. Né? Então ele chega lá no Sampaoli, no Filipão, aí ele dá uma dura, que é a advertência. Agora ele vai mostrar o amarelo. Né? Lá do meio campo, ele não precisa ir lá. Ele mostra o amarelo e fala, na próxima você baixa a bola. Não, é verdade. Por falar em Vitor Birner, eu tenho uma dica para você, Vitor. Se eu fosse você, começar a ficar de bem com os twitteiros aí, que tem Twitter pra boa pra você ler. Já tem um reclamando de mim que eu errei que o Corinthians ia ser tricampeão. Eu não falei que o Corinthians ia ser tricampeão, nem que o São Paulo ia ser... Eu falei antes do primeiro jogo que eu achava que a decisão ia para os pênaltis. E eu não falei quem eu achava que ganharia nos pênaltis. Eu errei por 3 minutos. Bom, já que o assunto é Corinthians, não é que o Corinthians voltou a fazer uma partida capaz de arrancar elogios do torcedor e da crônica esportiva, hein? Com a aura promissora, o time do Carille eliminou a Chapecoense, depois de ter perdido o jogo de ida por 1-0. Em casa fez 2, vamos ver. Vou começar dizendo para vocês o seguinte, eu gosto muito do futebol do Bozelli. E acho que o jogo acabou com aquela história também que era Bozelli ou Wagner Love, entendeu?
E a gente perdeu a vergonha de dizer publicamente que o Bocelli é um jogador melhor que o Gustavo. Tecnicamente, ele é um nunca tive vergonha, eu falo desde o começo, Gustavo. mentira disso. Não, mas virou Já falei que acho que ele vai ser né? titular há muito tempo, pode até ser que não seja. Mas é Olha onde isso. você falou isso, foi no cartão verde. Aqui? É um Todos os jogador lugares. melhor que o Gustavo. Eu não gosto do futebol do Gustavo. Tá gravado, Eu respeito a fase, o cabeceio e tal. Eu não gosto do futebol do Mas Gustavo. o Bocelli também, a grande fase dele foi em 2009, no Estudiantes. Porque ele foi campeão com o Boca, mas ele era reserva no Boca. Estudiantes não, ele arrebentou, ele foi artilheiro. Fez gol na final. Aquele Estudiantes que ganhou do Cruzeiro com um show de Verón. Né? Verón ganhou o jogo. O Verón ganhou o jogo. Jogava nada também. Não, jogava nada. Agora, o Wagner Love, para mim, para ele jogar no Corinthians, é o seguinte: ou ele é centroavante, e tecnicamente ele é melhor que os dois, ele tem recursos que os outros não têm, né? Ou então ele joga como um segundo atacante, como ele jogava com o Adriano no Flamengo. Sim, é. Agora, o que não dá é para o Wagner virar ponta direita, Sim. né? E ficar correndo atrás de lateral. Não dá para ele. Não dá para ele jogar 80 metros para cá, 80 para lá, 80 para cá, 80 para lá. Não dá. Ou ele joga como um segundo atacante, como fazia no Flamengo, não é? Ele e o Adriano e tal. Até me lembro de um dia que o Dedé parou os dois, o Dedé sozinho parou os dois. Ou então, ele joga de centroavante. É que o time pede esse cara pela direita. Sim, mas não tá pode ser sacrificando o rapaz. Não é? Não pode ser ele. Aliás, o Pedrinho também. Pedrinho Mas você tem acha que jogado no meio. ontem não deu certo, Zaidan? Um pouquinho? Não, o Corinthians ontem fez talvez o melhor jogo. Eu não sei se o melhor, porque aquele primeiro jogo com o Santos foi bom. O 2-1. Né? Se o outro foi péssimo. Na verdade, o iate ficou justamente entre esse do Santos que você está falando e o de ontem. Mas contra a Chapecoense, o Corinthians fez um grande jogo, né? Eu te diria que é o melhor jogo do Corinthians contra times pequenos, contra times inferiores a ele. E eu diria É aí que o Corinthians tem a saiu, né? dificuldade. E eu diria também para vocês que eu estaria convencido disso se a Chapecoense não fosse tão vulnerável tecnicamente, porque o time é ruim, cara. É muito fraco. É muito fraco. Aí a cara. Chapecoense veio abatida, né? Pelo que perdeu. aconteceu domingo. Na final. A perda do título. Não, e acho que até ontem, até mascarou mais, que a escalação é um pouco diferente. No outro jogo com o Regis, com o Everaldo, achei que tinha hora ali mesmo de matar a bola. Aliás, tem um pessoal da Várzea aqui pedindo pra gente dar uma moral pra Várzea. Opa. O Varziano, o site é a Várzea. E eu fiquei imaginando em certas matadas de bola do Everaldo, do próprio Regis, até do Ailon, que tinha time de Várzea que eles não formavam não, viu, Zé? Não sei se eu tô sendo crítico demais. Não, mas olha, eu tava conversando domingo, fora do ar, com o Vanderlei Luxemburgo. Tava o Fabiano, né? E o Ulisses Costa, já estava conversando lá. E ele falou uma coisa, ele falou, escuta, o cara formado num gramado ruim, ou ele aprende a jogar bola, ou ele não joga mais bola. Né? Então os caras forjados em gramados ruins, porque a bola bate na canela, ela vem na canela, porque ela vem quicando. Né? Como na areia. Quem joga futebol de areia, a bola vem na canela. Ou o cara não fica aprende a dominar, vai desenvolvendo habilidade técnica, né? Ou ele tá morto. Hoje não. Então você bota um gramado perfeito, uma mesa de sinuca, bota a molecada ali já com plano tático. Né? Isso quando não fala para o cara ser externo desequilibrante. Né? Eu acho que o ser humano, até uma certa idade, ele desenvolve mais os seus potenciais lúdicos. Com essa dificuldade. Eu, por exemplo, eu adoro tática de futebol, mas eu jamais, se fosse dono de um time de futebol, permitiria que os jogadores da base, antes de 16, 17 anos de idade, trabalhassem questões táticas. Claro. Outra coisa, os campos grandes, se você faz a molecada atuar num campo menor, ele vai pegar na bola mais vezes, com menos espaço, e ele vai ter mais oportunidade de desenvolver o lúdico, e os talentos vão aparecendo. Claro. Aí depois, já na adolescência, você desenvolve o seu potencial. Por isso que hoje tático, valorizam o cara no salão, né? Que é futsal. É né? isso. Porque Aquela vai habilidade. buscar o domínio aí, né? Talvez no espaço Você reduzido. sabe que uma vez, numa entrevista com o Newton Santos, Oh. ele me falou por que ele achava que o Garrincha tinha aquela habilidade. Porque o Garrincha jogava em Pau Grande no que o Newton Santos chamava de um platôzinho. Era um lugar alto, se a bola saísse para lateral, era um Deus nos acuda, porque era uma ladeira, até a bola voltar, atrapalhava o jogo. E o que os caras faziam? Botavam o Garrincha na ponta, porque ele era habilidoso. Então, o jogo do Garrincha, Não tinha que buscar criança, bola nunca, não. ele nasceu disso, de evitar o platôzinho.
Né? É claro que é uma visão, alguém pode dizer simples ou simplista, mas o Santos falou, está falando. Saiu da boca do Nilton. E tem a ver com essa coisa da dificuldade, porque você cria os jogadores em condições ideais de temperatura e pressão, como se fosse num laboratório, eles pensam que a vida é assim. E nem sempre é, né? Olha, para meio que encerrar o Corinthians, vou também ouvir muitos elogios do Fagner. Adorei o jogo que o Fagner fez, mas acho muito... sinto muito que de vez em quando ele coloca um peso no jogo dele, uma brutalidade que acaba roubando um pouco do brilho do futebol que ele tem. E conta muitas vezes com a complacência da arbitragem, sim, né? Num primeiro cartão, quando devia ser o segundo. Exatamente. Eu já tive a oportunidade até de conversar sobre isso com o Fagner, e ele se defende dizendo que ele é muito pequeno em relação a outros jogadores. Bate como gente grande. Então, a gente está falando dessa coisa de que o cara carrega da infância, da formação. Isso talvez seja uma coisa que ele carregue da formação. É uma formação sempre preocupada, mas realmente ele passa do ponto. Então, mas agora você está falando isso, eu estou tentando ver se a justificativa vale. Teve um lance que ele... Teve um que ele não tomou o cartão, depois ele tomou. Acho que o que ele tomou o cartão, ele fez lá na lateral. Ele foi correr atrás para recuperar uma bola, um lance que não precisava fazer aquela pressão, colocar aquele peso. O Fagner, ele é um bom lateral. No momento em que há carência de laterais, né? O que é até estranho. Eu lembro quando o Sorin chegou no Cruzeiro, o Sorin falou assim, é uma honra viu jogar no país dos laterais. Porque você pega na direita, Djalma Santos, Carlos Alberto, Nelinho, Leandro, para ficar só nesse. Na esquerda, Nilton Santos, Júnior, Marinho Chagas, Roberto Carlos. E aí você ainda tem Vladimir, Branco, que estão jogando hoje, Jorginho, Cafu. Né? É o país dos laterais. E hoje há uma carência, na seleção há uma carência. Tanto que o Daniel Alves foi convocado outro dia. E ele que está jogando no meio campo. A longevidade dele explica. Ele está jogando no meio campo. Então o Fagner e o Vitor Ferraz, do Santos, são bons laterais. Né? Eu acho que o Fagner, do que temos aí, ele se destaca. Né? Agora, ele não é do nível desses caras que a gente falou, mas ele é um bom lateral. Né? Eu vou ser obrigado a ser mal educado, senão depois eu tomo bronca. Paulo Cardoso, Show, o Zaidan, Maca, Cláudio Zaidan, um presente para nós nessa edição do Cartão Verde. Estou lendo aqui por ordem, não estou nem procurando, tá? Marcos Assunção, Cláudio Zaidan, simplesmente o melhor do rádio. Careca, vamos ler uma resenha no Cartão Verde. Gil Harvard, Zaidan é um craque como comentarista. O número de elogios aqui é muito grande e eu te falei fora do ar, é uma honra para mim. Eu ouço rádio desde criança, todo lado do melhor. Que isso? Que eu ouvi até hoje. Generosidade. Do lado do melhor. Tem uma mensagem. O único que você conseguiria ouvir por horas e horas falando sozinho sobre diversos assuntos. Não só sobre e manter o ouvido grudado no rádio. O Roberto Casselli aqui tem uma daquelas mensagens que é para a gente colocar num quadro, né? Coloque, o Bandeirantes a Caminho do Sol e o Grande Zaidan são os responsáveis por eu ter gabaritado em atualidades no meu concurso no Banco do Brasil. Fonte melhor eu não poderia ter, obrigado, enciclopédia. Abraços para o Manuel, filho do Zaidan, que está vendo a gente. E o Berá. Francisco também para o Neto Benjamin. Opa! Como é que é o bordão? Um abraço, Manuel. O Eduardo Guei aqui fala que o Cartão Verde hoje devia ter prorrogação. Alessandro Castelnuber, abraços a todos. Manda um abraço para o Zaidan, também cita o Caminho do Sol. E o Paulo Pacheco escreve, que paixão mais te diverte, Zaidan? Filosofia, política internacional ou futebol? Divertir é futebol, né? Divertir é futebol, sem dúvida. Mas quem já ouviu sabe, a gente comentou disso até antes de entrar aqui, o homem é um exímio comentarista de internacional também. Eu chuto mais que o Nelinho, né? Não chuta não, E né? acerta tanto quanto ele também, que acertava bastante. Não, esse era o monstro, né? Esse era o monstro. Vários gols de terceiro e 4,78 todos os dias, ouvindo o Zaidan. Para quem viu, um dos chutes mais lindos do futebol naquela história para mim. No Dinosof? Bonito mesmo. Não dá para entender aquela curva até hoje. Decisão do terceiro lugar. O Zaidan falava de lateral, passou pelo Vitor Ferraz. Outros, então, antes de a gente falar do jogo entre Vasco e Santos, eu lembro que ontem jogaram também Juventude e Vila Nova, né? Partida de ida ainda na quarta fase da Copa do Brasil, empate sem gols. E a gente vai falar do Santos que viveu uma noite tensa, muito tensa em São Januário.
Ó, Zaidan, como seu ouvinte da Rádio Bandeirantes, eu sei que você fez esse jogo ontem. Sim. E você falava do Vitor Ferraz, eu quis pegar o gancho por causa disso. Assisti nos 2 jogos, ontem até, tudo bem que o Santos foi mal, realmente foi mal. Mas eu achei que nesses 2 jogos o Vitor Ferraz foi bem em desarme, cara. Que não é o forte dele. Não salvou o Santos, Santos, não. Quem jogou bola ontem no Santos foi o Jorge. Aliás, você e a equipe do Cartão Verde até destacaram isso na abertura. Sim. O Jorge, que é bom. Mais um lateral, para a lista. Exato. Ele é um cara que tem categoria e tal. E o São Paulo, inclusive, tinha a ideia de colocar o Pituca de novo na esquerda e tal. Mas o Jorge o convenceu de que ele tem de jogar. Agora, o Santos jogou mal, o Santos errou muitos passes. Não é? Eu gosto muito do trabalho do São Paulo. Acho que é um time bom de se ver. Não é? Ele tem um problema sério. Ele precisa de alguém que aproveite uma de cada 3 chances ali. Se o Gabriel tivesse ficado, o Santos provavelmente teria ido pelo menos para a final do Paulista. Mas não um centroavante de área, né? Um com mobilidade. Não, né? o cara que sabe, não precisa ser bom 9, finalizador. estereotipado. Não. Para aproveitar a chance. Né? Aceitamos o Luiz Soares, por exemplo. Mas é o seguinte, ontem o time jogou mal. Né? Inclusive, nos primeiros 10 minutos, essa bola na trave que a gente viu aí, o Santos estava dominando o jogo. Aí teve o erro do Errou demais, né? Do Aguilar, né? Do Aguilar. Tal, que faz parte da ideia de jogo. E uma bela jogada do Vasco, Wilson, você concorda, Birna? Sim, a inteligência do Maxi Lopes na jogada a gente tem que destacar Sim. também, né? Não, esse cara salvou o Vasco ano passado. Sim. E não era para ele teve chance de fazer o gol no final também, o risco De do Santos cobertura. Do erro do Gustavo. E um erro grotesco. Que é um ótimo zagueiro. Mas nesse lance, Zaidan, você que estava fazendo o jogo, por exemplo, o Jean Lucas, é um cara, ele perde a bola lá na lateral. Aliás, ele não perde a bola, ele deixa sair uma bola que era fácil. Que você vê que é um negócio de atitude, né? E eu acho que uma coisa que salvou o Santos também, que eu estava, confesso para você, estava acompanhando o jogo e estava velhaco com o juiz. Porque eu estava achando que ele estava forçando nas faltas e eu imaginei que se o Vasco fizesse um gol, ele não ia ter... Ainda mais difícil, como foi aquele gol impedido ali, ele acabava ali dando o gol, entendeu? E o legal é que aquele Bandeira, ele acertou na hora certa, porque ele tinha errado no impedimento do Jamota e depois errou no impedimento do Maxi Lopes. Ele errou contra os 2. Mas no lance decisivo ele acertou. Estava impedido, né? Qual é a sua opinião sobre o VAR, falando nisso? O VAR? É bom demais, velho. Em todos os sentidos. Não. Por exemplo... É bom demais, mas bem aplicado. Nos lances interpretativos. Aqueles lances que o juiz não viu nada e os caras chamam de cima. Não, é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. A bola na mão do Ralf, tá bom? Final do Campeonato Paulista. Interpretativo. Tá bom. Aí, o cara lá em cima falou, ó, bateu na mão, tal. Porque se é uma coisa objetiva, Luiz Flávio, não bateu na mão, bateu na barriga. Esquece, toca o jogo. Bateu na mão. Na minha opinião, eles estão seguindo o protocolo, mas na minha opinião, neste lance, o árbitro de campo tem de ir lá ver. Por quê? É a interpretação? Então por que ele tem de aceitar a interpretação do cara lá de cima? Então vai lá interpretar. Vai lá, porque o que, ao fim e ao cabo, está determinado pela FIFA é que a decisão final é do árbitro de campo. E no lance de interpretação, ele tem de ir lá ver, porque a interpretação dele é a que vale, é a definitiva. Eu vou botar fogo porque você está falando, eu estou me lembrando de um lance que não foi falado e algumas coisas me intrigam muito. Por exemplo, na final entre Corinthians e São Paulo, houve uma bola na mão. Do Henrique, dentro da área. E tudo bem, eu acho que tudo bem, o árbitro pode estar convicto ali, achou que não era nada, mandou o jogo seguir. Agora, o que eu acho muito estranho é você acompanhando uma transmissão, ninguém citar. Entendeu? Quando a coisa ficou clara. Isso me causa assim, uma estranheza monstruosa. Entendeu? Por que você acha que acontece isso, Vitor? Você que está com essa cara aí, e já sabia do que eu estava falando. Eu vou pular essa pergunta. Eu raramente pulo essa resposta, vou pular. Por que você vai pular? Vou pular porque eu acho que o lance, você reprisa o lance, se discute tudo quanto é lance hoje em dia e eu não tenho resposta. Pra gente ver se aconteceu alguma coisa ou se não aconteceu, só para isso. Custa nada, reprisa o lance. Não, o lance foi ignorado, não se falou. E não se discute do lance. Tem menos critério do que o VAR. Parece o VAR. Alguns vão, outros não. Só para dar mais uma pimentada na discussão do VAR. Eu sou favorável, tá? Apesar de querer algumas alterações. Mas na final do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um lance em que o Gabriel recebe a bola impedido. Eu tenho certeza que o Bandeira viu, mas ele tem que cumprir o protocolo e deixar seguir. Aí, ele cumpriu o protocolo, deixou seguir. Teve uma falta.
Ou seja, ele não deveria ter levantado a bandeira ali para a falta não ser marcada e na falta sai o gol? Olha, antes da falta houve. É mais complexo do que a gente imagina. Né? Então, terceirizando. Na prática, a teoria é Agora, o Guardiola, se não tem VAR, o gol do Sterling seria dado. É um impedimento do qual eu não estou convencido. Não, também não. Até porque o Agüero está correndo em direção. Você tem de ver até o momento em que a imagem é paralisada para saber se estava ou não. É difícil mesmo. Mas qual a reação do Guardiola? Perfeito, estava impedido. Né? Não, posicionamento. Aí no dia seguinte, o Benfica é prejudicado, porque não tinha VAR na Liga Europa. Não é? Então, pô, claro, se você for. A história seria outra com o VAR. O gol do Maradona contra a Inglaterra. A cotovelada do Pelé. O Brasil e Turquia, em 2002. O Luizão só foi a falta fora da área. E o cara da pênalti. Estávamos perdidos. Não é? Não, pelo menos teve que jogar bola. O gol do Marco Wilmots, talvez. Em 2002. Newton Santos em 62. Talvez a falta no branco. E o gol, eu até acho que não foi falta do Newton Santos. Né? Que não foi falta. Mas não foi fora. Mas aí tem um gol da Espanha na cobrança da falta. Que dá um pé alto. Que também bicicleta. E o Brasil não reclama. Mas aí também tem uma outra coisa. Os jogadores não fariam alguns lances que fizeram. É mais... Seria outro esporte. Uma outra curiosidade que eu tenho, e isso foi muito dito na época da Copa, era aquela questão de poder se ouvir a conversa entre as partes. Isso. Mas se já está uma bagunça sem a conversa, você imagina na hora que começarem a analisar o que foi dito. E aí mas você viu que, desculpa, na Liga dos Campeões eles colocam no telão ali o que está sendo analisado. Mas eu acho que é uma transparência pura. Agora, a conversa com o VAR se torna uma necessidade. Mas tem uma coisa que aí eu acho ruim para o futebol. Você imagina um jogo com uma torcida cantando, alucinada, um estádio argentino, de repente, vão parar para ouvir o juiz? Não. A verdade é que, de certa forma... muda muito a alma do jogo. De certa forma, transforma o gol numa hipótese só. Alguns gols viraram uma hipótese. Você precisa esperar ser confirmado. Todos. Tem razão. Não, tá esquisito. Não, tem uns que não tem. O Manuel, quando faz 1-0 Corinthians e Santos no primeiro jogo... Não tem por que demorar tanto num lance que é matéria exata. Porque eles estavam vendo impedimento ali. E demorou. Fica aquela coisa antipática daquele cara com a mão no ouvido, né? Já está ficando uma coisa chata. Agora, eu só espero, que é um troço meio chato, que demora demais, mas eu só espero que nesse tipo de lance interpretativo, que o árbitro de campo tome a decisão. Eu quero ver a imagem. Sim. Ele não pode ficar... Tem que ser soberano. O que você achou? O lance de interpretação tem que ser a dele. Não, e o cara tem que ser muito firme, né, Zaidan? Para escutar a coisa e falar... Tem que ignorar, né? Enquanto estão falando, pelo menos não deviam falar. Mas se falam, o cara tem que ter realmente equilíbrio ali para... Edmilson Pepe aqui entrou na brincadeira no negócio do Cui e falou que para ele tinha que ter cartão azul, depois da quinta falta suspende por 20 minutos. Certos jogos não iam acabar. Anderson Magrão está falando que vai chorar de emoção de ouvir o Zaidan. É um fã do rádio e está te elogiando muito. O Triniel Mota está elogiando o programa, o nosso convidado. O Milton Mandrake diz: Zaidan, voz inconfundível, sou fã. Quando a frequência do falante fica grave, vem um comentário pertinente. Gil Harvard fala que o VAR é um caminho sem volta. Sabina Fernandes fala que o VAR ainda está meio confuso aqui no Brasil. Espera mais agilidade do VAR. Lélia Sanches está dizendo: obrigado pelo presente. Cláudio Zaidan é um cara muito bom de ouvir. Jorge Curineto diz: como você diz, meu avô, Jorge Curi. Monstro. O Edi Pérez fala: Zaidan, o Pelé dos comentaristas, o Michael Jordan do rádio. E o Edmilson Pepe aqui voltou. O Vitor está parecendo sabonete na banheira, liso que só. Põe o VT que ele disse que o Timão não seria campeão. Que a gente vai procurar. Bom, vem aí. Você disse isso? Você lembra? Você não esqueceria se eu tivesse dito. Não, certeza. Não lembro. Mas tem gente que não esqueceu também. Tem gente que não esqueceu. Por favor, coloca o VT. Vem aí mais uma curiosidade do nosso Celso Unzelt. A gente vive uma era de alta tecnologia, com áudio e vídeo esbanjando qualidade, mas a pérola que o Celso nos traz vem de um outro tempo, então, por favor, aguçem os ouvidos. Hein? Internacional
entre o quadro paulista e o Bolonha Futebol Clube. Homenagem ao mestre Zaidan, o mais antigo grito de gol pelo rádio que a gente tem notícia. Foi do Feitiço? Do Feitiço, 28 de julho de 29. Como fazia gol o Feitiço, né? Era um artilheiro fantástico, média superior a 1 por partida. Seleção Paulista 6, Bolonha da Itália 4. Na voz de Armando Pamplona, como ele diz no terceiro trecho ali, Zaidan, pela Rádio Educadora de São Paulo, em combinação com a Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro. Essa gravação tem uma característica muito própria. Ainda não era um jogo de 90 minutos transmitidos. Ele entrava ao longo da programação com algumas informações. Então, trazia um trecho que ele narrava um gol. No fim, vocês perceberam que ele falava, acaba de terminar o confronto internacional. O Bolonha da Itália estava aqui jogou contra a Seleção Paulista, perdeu também do Corinthians de 6-1. Jogo direto, assim, 90 minutos. O primeiro registro que a gente tinha era do Nicolau Tuma, em 1931. Um outro jogo, Seleção Paulista 6, Seleção Paranaense 4. Direto da Chácara da Floresta, 19 de julho de 31. Só que pesquisas mais recentes já estão achando possibilidades de jogos transmitidos. Por exemplo, meu amigo Rodrigo Saturnino Braga, ele achou em jornais do Rio de Janeiro a promessa de radiação da final do Campeonato Brasileiro de 26, entre paulistas e cariocas, que já teria sido em novembro de 26. São Paulo ganhou por 3-2 do Rio e foi a seleção campeã. Então, isso daqui é um processo em andamento, né? Volta e meia, alguém acha outra coisa. Mas esse é um registro sonoro mais antigo. E a Juliana tinha deixado o detalhe da foto, porque as legendas, só tendo deixado ontem com H de São Paulo, simpáticos com Y e com TH, rapazes do Bolonha, ofertaram à Gazeta a fotografia que aqui reproduzimos com a sua despedida cordialíssima à cidade. Era um mundo mais civilizado. Era um mundo mais civilizado, mais educado. E o Feitiço fazia muito gol. Inclusive, aquele ataque do Santos, ele não foi campeão, porque o primeiro título do Santos é em 35, paulista, né? Mas no final dos anos 20, o que o Feitiço fez de gol pelo Santos é uma coisa absurda. Um ataque de 27. Mesmo o Feitiço jogou no Santos e depois inspirou a fundação do São Vicente Atlético Clube, não é? São Vicente Atlético Clube. Que começou com o Feitiço, né? Luiz Matoso, o Feitiço, Luiz que era Matoso. aqui do bairro do Bexiga, que dizia justamente o apelido Feitiço, é porque parecia que ele tinha feitiço com a bola nos pés. Fazia gol demais. Aliás, o Santos tem essa característica, eu não gosto desse próprio de DNA, entendeu? Não tem não. Ainda bem que o Ribeirinho não está aqui. Não, o que você tem, cara, o que você tem o cara fala assim, não, o treinador não está armando o Santos de acordo com a característica histórica. Tá bom, mas ele não tem o Pelé, ele não tem o Coutinho, ele não tem o Neymar, ele não tem o Robinho, como é que ele vai armar? Ficou difícil. Bom, olha só uma coisa, algumas pessoas estão perguntando sobre o Riva, está contundido o craque. Mas está bem, está bem. Tá bem, é lesão, não sei se é no ciático ou no lombar. Coisas da idade, ele vai ficar bravo porque eu falei da idade, mas essa é a questão. Você fez essa parte que a gente vai falando das coisas, eu falei, pô, aí o Zaidan falou o negócio do DNA, eu falei, ainda bem que o Riva não está aqui, mas era obviamente no sentido figurado. Porque ele defende o defensor do DNA, o DNA é do Riva. E só um parênteses sobre esse DNA, Jean Mota, artilheiro do Campeonato Paulista. Pela 28ª vez temos um santista artilheiro do Campeonato Paulista. O clube que mais chega perto disso é o Corinthians, com 22, olha a diferença. Mas só o Pelé também levou um monte de artilharia sozinho. O Pelé em 58 fez 58 gols. Em homenagem ao ano. Quando você conta esse número de artilheiros, você está contando o número de vezes que um time teve artilheiro, mesmo que fosse o mesmo jogador. Não são artilheiros diferentes. O Corinthians, por exemplo, tem o Teleco, que também foi artilheiro muito de vezes. O Pelé foi 11 vezes, não é isso? Seguidas até o Flávio, não, o Teia da Ferroviária quebrou. Agora, este ano, o Jean Mota fez quantos? Putz, eu não lembro o número total, mas é bem menos. Mas não é o menor número? Talvez seja. Está ali, porque os campeonatos recentes... Eu acho que é difícil alguém ter feito menos gols, ter sido artilheiro. Ele fez quantos? 7, 8? Por aí. Está cada vez mais baixo. Pouco, né? Bom, é o seguinte, já na volta conheceremos mais um capítulo da Libertadores e a gente vai para esse intervalo, na verdade, com o Fonini, o tenista que ganhou o Monte Carlo lá, depois de ter derrubado o Nadal na semifinal. Voltamos em menos de 2 minutos. Até já. Olha o Fonini aí.
Estamos de volta com o Cartão Verde, vamos falar de Libertadores, chegaremos ao Flamengo, de longe o time mais analisado desde ontem à noite, mas partiremos da melancólica campanha do Atlético Mineiro, que teve mais um capítulo escrito em casa, hein? A derrota no Mineirão para o Nacional do Uruguai transformou o gol de Carvalho em sinônimo de eliminação. Diferente é a situação do Cruzeiro, que está onde o Galo Mineiro não pode mais chegar. Nas oitavas, 5 jogos, 5 vitórias. Essa última construída com gols de Fred e Sassá. Mais do que imortal, sensacional, o Grêmio pressionado foi ao Defensores del Chaco, acabou com o 100% de aproveitamento do Libertad e só depende dele para seguir vivo na Libertadores. O Atlético Paranaense perdeu do Jorge Wilstermann, em partida que teve 3 pênaltis e 5 gols, mas se garantiu nas oitavas graças ao empate entre Tolima e Boca Juniors, com quem o Furacão decidirá a liderança do grupo na Bombonera. Liderança que o Internacional, depois de bater o Alianza Lima jogando fora, já garantiu no grupo dele. Pô, vou fazer uma brincadeira que por mérito aí o Internacional acabou o VT, mas poderia ser o Cruzeiro. O fato é que o Cruzeiro tem um grupo mais descomplicado do que o do Inter, né? Sim. Essa é a... Mas, jogando muito. Você falava de artilheiro. O Fred, cara, nos últimos 10 anos, ele foi o único que conseguiu... O cara que foi mais vezes artilheiro brasileiro, não é também? E uma constância... 3 vezes, não é? E uma constância fantástica, né? Fora o que ele está ajudando e com também toda a contestação, né? a deixar espaço para o Rodriguinho, né? Ele era chamado de Cone faz 5 anos, por causa de uma Copa infeliz. E hoje com a vantagem de ser um dos últimos representantes desse centroavante. É ele, o Ricardo Oliveira e o Fred e o menino Pedro como perspectiva, né? É uma posição carente. Muito. Essa semana eu ouvi um papo de vocês, alguém tinha sugerido a volta do Fred à seleção. Foi o Bernardo. Você foi o refratário. Eu acho o Fred muito bom, sempre foi. Ele poderia até ter tido uma carreira muito melhor na França, não é? Mas ele, para a seleção, acho que não dá mais, sabe? Não dá mais. Eu acho que seleção você tem que trabalhar com outro tipo de perspectiva. A história pesa um pouco também. Né? Agora ele é bom, claro que ele é bom, ele sempre foi bom. Olha o que ele fez no Fluminense. O Fluminense ganhou 2 campeonatos brasileiros. Não é? Aliás, dessas artilharias, 2 conseguiram. Isso, o Fred é muito bom, isso é óbvio. E o Cruzeiro está muito bem organizado pelo Mano. O Rodriguinho fez muito bem, porque ele perdeu a Arrascaeta e ganhou o Rodriguinho, que é até mais versátil. Né? Agora, o Tostão até escreve isso e eu concordo. Como encaixar Thiago Neves e Rodriguinho? Porque um deles vai ter de abrir, não é? Não vai ser o Thiago Neves. Eu não jogaria com os dois. Esse é o problema. Porque o Thiago Neves não vai abrir. É o esbanjaria, você está dizendo. Agora, a não ser que ele jogasse com um cara só de marcação e 2 que sobem e descem. O Mano? Não é? Não vai fazer isso. Apesar de ele ter o melhor zagueiro do Brasil, não sei se vocês concordam, para mim, com sobras, o melhor zagueiro do Brasil, que é o Dedé, e não fossem as contusões, seria titular da seleção por uns 10 anos. De longe. E o goleiro, que ainda pega muito, que é o Fábio, mas o Mano é um cara contigo, né? E o Inter também tá muito bem, né? Teve essa questão da lesão do Guerreiro, né? Que não se sabe ainda até onde... Se ele fica fora agora. Apanhou muito no jogo. Começo. E tem até para grudar, porque a gente começou com o Atlético Mineiro também, achei muito sensata a decisão do Rogério Ceni de resistir ao assédio do Atlético, né? Como é que você vê? Esse Mineiro, Zaidan, é uma fase complicada, assim, né? O Atlético tem um problema desde o ano passado, que é um time que marca mal, toma muitos gols. Veja como o Atlético toma gol. E antes mesmo do Levir já tinha um problema. O Levir não arrumou o problema, né? Mas muitos gols. Alguns jogadores que não podem mais ser titulares, não podem mais. E o Atlético, ele pretendeu ter um timaço. Ele achou que tinha um timaço. Ele passou pela fase preliminar da Libertadores. Jogando mal, mas falou, tá tudo bem. Tudo bem nada. O time não joga nada, né? E alguns jogadores, eles não podem ficar entrando em campo pelo que fizeram há 3, 4, 5 anos, em alguns casos há 6, quando o Atlético ganhou o Libertadores com o Ronaldinho Gaúcho. Você está se referindo ao Leonardo, um pouco ao Fábio Santos. O Fábio Vitor.
Então, começando a pegar o Vitor. O próprio Vitor, que é um ótimo goleiro. Esse cara arrebentou na Libertadores. Ele e o Ronaldinho Gaúcho foram os mais importantes para a conquista daquela Libertadores. O Cuca tá aí, sabe disso. Pro Atlético ele é uma lenda. Ele é uma lenda. Ele ganhou a Libertadores da América pegando pênalti. Agora, eu acho que o Rogério fez bem. Porque o Rogério tem muito nome pelo que ele é no futebol. Então, no final do ano, os convites vão continuar aparecendo. E tem uma coisa, para o Rogério subir de patamar na carreira, ele precisa ter um time que permita que suba de patamar. O Atlético não tem elenco para competir com o Palmeiras, para competir com o Flamengo, com o Cruzeiro, ou seja, vão exigir do técnico Rogério resultados que o time talvez não possa oferecer. Serão mais e ele vai ter a vitrine da Série A de qualquer maneira. Essa é uma questão também, né? Não, e o Fortaleza, como foi campeão da Série B, o Atlético também, mas o Fortaleza já está nas oitavas da Copa do Brasil. O Atlético também, que vem na Libertadores. Né? Então, agora o Rogério, ele, primeiro, tem de desencanar, um dia volta para o São Paulo. Porque vai voltar. Ele é um profissional, vai voltar, mas não com o Leco. Mas não com o Leco. Com o Leco ele não vai voltar. Bom, vamos de Flamengo. Gilo jogou mal, levou uma virada. A gente tem, na verdade, os lances do jogo. Eu vi boa parte da partida e realmente o Flamengo ficou. Esse a gente falava de bola na mão, né? Esse gol, aliás, esse já não vai valer. Não vai valer. Aliás, só um elogio, esse adiantamento da regra. Ele vale no começo da temporada europeia que vem. Aqui adiantaram para não ter que mudar a regra no meio do campeonato. Porque a gente está na contramão, né? Defesa do calendário. Dá uma olhada, hein? Eu vou repetir, que eu digo toda semana. Para mim, o Flamengo é um time mal treinado. Mal escalado, é um time que marca mal. O goleiro todo jogo, até contra time pequeno no Rio de Janeiro, ele tem que fazer pelo menos uma grande defesa. Trabalha muito. A ideia de jogo, para mim, ela é equivocada. Principalmente quando ele insistiu muito com o Diego, ele tinha que botar um time mais agressivo, um time mais Sampaoli. Ele tem ali o Vitinho para jogar por um lado, com o Gabriel revezando com o Bruno Henrique lá do centroavante. Ele tem o Everton Ribeiro, que ele está colocando agora pelo meio. E para mim, o lugar dele é exatamente ali. Vai sofrer o gol. O Arrascaeta. Agora, depois que a gente vê o gol, olha os lances do Flamengo. Na verdade, eu concordo contigo. Eu sou levado a... É difícil de discordar do que você falou, mas também tem uma questão de atitude, cara. Você vê o Flamengo jogando, na hora que ele acorda, que ele vê que o bicho pegou e que a situação não está confortável, aí começa a jogar, cara. Você vai ver os lances aí, por pouco não empata. Então, Vadir, mas assim, eu acho o seguinte, eu acho que a dupla de zaga do Flamengo é uma dupla mediana. Eu acho os laterais pouco confiáveis. Se você deixar estourar, ou você monta um time muito fechado para protegê-los, ou você torna o time bem agressivo. Segurando um Rojão sozinho naquele meio campo. E o time, se você jogar com o Flamengo muito recuado, você mata a potencialidade dos jogadores. Diferente, que é exatamente a mobilidade, a velocidade. Né? Então, você desperdiça o que o Flamengo tem de melhor. O Flamengo tem muito talento do meio para frente. Por que eu acho o do Palmeiras melhor? O Palmeiras tem zagueiros e laterais mais consistentes. A defesa do Palmeiras é muito melhor. E o Ilharão, que a torcida tanto pega no pé, só se vê, pelo menos o Abel, só vê as qualidades do Arão. E não adianta colocar mais um volante, não é isso que vai resolver. Mas não vê o quanto ele deixa o Cuéllar sobrecarregado ali, trabalhando sozinho. Ontem esse rapaz merecia um prêmio, o piano que ele carregou. O Flamengo está querendo trazer Rafinha e até o Felipe Luiz, né? Para resolver esse problema que o Birner falou, das laterais. Agora, vai ter de, pelo menos, empatar. Se ele empatar com o Pearol, ele está classificado. Né? Porque aí fica na frente do Pearol. Agora, se ele perder do Pearol, porque a LDU, a Liga, vai jogar em Quito com o São José. Vai fazer. São José eliminado. O São José está dando pegando uma surpresa. Exatamente, tem mais um problema. O Flamengo vai apanhar muito no Uruguai, até pelos episódios que aconteceu aqui, por ser um jogo contra o Uruguai, eles vão apanhar, falando de butinada, cotovelada, e é um time que tem jogadores que perdem a cabeça. A gente já viu o Bruno Henrique perder a cabeça, Gabigol perder a cabeça, são jogadores que precisam ter uma atitude diferente, precisam amadurecer nesse jogo. Mas é melhor que o Pearol, o Flamengo, né? Tecnicamente é muito melhor. Já era para estar classificado. Se o Gabriel não perde a cabeça naquele lance bobo no Maracanã, e o Abel, em vez de botar o time para cima, segura o empate, estava classificado. Não olhou para frente. Bom, temos muito cartão verde, muito caldo de Zagdan pela frente ainda. A gente vai atualizar vocês logo mais sobre o jogo do Palmeiras. Os outros jogos da Copa do Brasil vão falar sobre isso também. Mas antes de fazer essa breve parada, vamos aproveitar o momento para deixar registrada aqui a grande marca alcançada pelo nadador Bruno Fratos, destaque do Troféu Maria Além, que foi disputado no Rio de Janeiro no final de semana. 21 segundos e 47 centésimos nos 50 metros livres, que é simplesmente a melhor marca do mundo no ano. Voltamos já. Olha o peixe aí.
Estamos de volta com o Cartão Verde. Vou tocar a bola para o Celso aqui. A gente separa duas camisas. Camisas tricolores, hein? Essa do Zete aqui, uma réplica, né? Fechando o gol do Zete, uma réplica daquele usou quando foi campeão mundial, né? Do São Paulo. Do Mundial de Clubes de 93. Na verdade, é uma... Já lançaram uma ano passado. Aqui, ó, essa aqui era para o Riva, é uma retrô Riva, né? Do Flu. Lembra muito a camisa da máquina. Na verdade, não é retrô, não. Eles vão usar em homenagem a... É a que eles vão usar agora na estreia do Campeonato Brasileiro no final de semana. Porque a do Riva era mais fininha, né? Tinha mais listras fininhas, né? Agora são listras mais largas. Bonita a camisa grená, branca e verde do tricolor das Laranjeiras. E a camisa do Zé tinha que ficar na mão do Celso Zelt, que nunca escondeu de ninguém a sua paixão pelo gol. E era o Zé que desenhava as camisas, né? Na época. Era. E dia do goleiro, não é isso? Dia do goleiro amanhã. Dia do goleiro porque é aniversário do Manga. O histórico goleiro que aos 40 anos foi campeão brasileiro. Mas o Saldanha falou aqui na TV Cultura, no Roda Viva. O Saldanha falou o seguinte, falou, tecnicamente é o melhor. Era o melhor. Ele era um absurdo, né? Ele era um absurdo. E contou até a história do tiro, que o Saldanha, aquele troço que ele teve com o Manga lá e tal, porque o pessoal do Castor tinha pressionado o Manga num jogo Botafogo e Bangu. O Botafogo foi campeão, o Botafogo foi bicampeão, 67, 68, com o Zagallo de técnico, né? Mas o Saldanha, o Manga pegou demais. Agora, pode dar tempo de fazer uma perguntinha para vocês? Vocês se lembram do jogo do Zete? O Birno provavelmente estava lá no estádio. E o Celso, que é o nosso historiador, obviamente, aquele jogo Palmeiras e São Paulo... 0x0 no Pacaembu, jogo de ida das oitavas de final. Fala a verdade. É a maior atuação do goleiro pelo São Paulo que eu vi na minha vida. Aquilo não é um absurdo. Ele segurou aquele... Você lembra, Vladir? Eu não lembro, cara. Libertadores. O Palmeiras bombardeou o São Paulo, teve um pênalti no Juninho, O São Paulo ganhou marcado. um jogo com o Euler, né? Ganhou depois, aí Aí o parou. Palmeiras foi pro Japão. Fazer excursão no Japão, na volta o São Paulo jogou no Morumbi, nem estava cheio. O Zete fez um absurdo. São Paulo ganhou 2x1 ou 2x0, 2 gols do Euler em cima do Roberto Carlos, que era o lateral esquerdo do O Zé Palmeiras. que ganhou aquela classificação. Não foi? Contra o timaço da Parmalat. O Palmeiras era melhor que o São Paulo naquele time. É o grande jogo da vida do Zé. É bom que vocês credeciam, porque ele lançou uma camisa, na verdade são 7 relíquias que vão lançar, e ele faz lá na Fechando o Gol, que é a academia dele, todo dia do goleiro eles fazem lá um treinamento, parece que desse ano vão fazer no final de semana. Eu tenho essa camisa. Ele reúne 400 goleiros lá para treinar os goleiros, então, pelo que foi dito aqui, é o cara certo para dar um treinamento para a posição. Bom, para a gente fechar a Copa do Brasil, agora há pouco terminou a partida, aliás, não terminou ainda, né? Santa Cruz vai devolvendo 2x0 no Fluminense, o jogo está indo para os pênaltis, e um pouco antes, né, o Londrina recebeu o Bahia estava com uma folga danada depois de ter vencido em casa por 4x0, perdeu por 2x1, mas passou, a gente vai ver os gols, a gente separou os gols para mostrar aqui para vocês. Dagoberto chama um pênalti aí que ele mesmo cobrou, que eu vou te dizer. O Anderson Oliveira fez esse. Aí o Bahia empata. O Bahia vai empatar com o Fernandão. Acho que chutou no gol, hein? E feio. Mas tudo bem, tá valendo. Vai vir empatar a jogada. Fernandão, ex-Palmeiras. Toda a torta, e depois o Dagoberto, aos 35 no primeiro tempo ainda. O Dagoberto vai fazendo um pênalti que ele mesmo cavou e cobrou. E pra... Já vou... Olha o pênalti, ó. Minha nossa. Ele dá uma senhora. chamada no pênalti, ó. Quer ver como ele chama? Ó. Dá um vem em mim ali. Isso, eu não marco as esse duas pênalti, mas mãos, tudo bem. o cara breca, o cara vem com as duas mãos nas Por que a costas. Copa do Brasil não tem VAR? É, aquela questão que você falou das oitavas em diante vai ter. Mas foi das oitavas? Acho que é das oitavas. É das oitavas, né? Mas ele tá encerrando a carreira assim, não quero encerrar a carreira do cara, tem 36 anos. Mas com dignidade, ele tá jogando bem. Tá. E um outro resultado de agora, o Palmeiras saiu na frente, vai vencendo 1x0, gol marcado pelo Gustavo Gomes. Você falava de defesa, acho que tem feito... Zagueiraço. Zagueiraço. E já é capitão da seleção, hein? Paraguai. Parece que tomou... Foi o melhor jogador do campeonato argentino quando o Lanús foi campeão. Depois saiu para o Milan, não conseguiu jogar. O Palmeiras fez a contratação e vai sem comprar, erro. Vai comprar. Mantendo a tradição dos zagueiraços paraguaios, né? Sim. Gamarra, Regis, do Flamengo. Outro dia eu vi o Balbuena chegou e se assustou, não foi bem no começo.
Mas ele agora está jogando muito bem no West Ham. Ele fez até gol outro dia. A gente acabava de falar e a Ju me cantou mais um aqui. O Gustavo Scarpa acabou de fazer o segundo. Eu confesso que eu tenho a curiosidade de ver depois se o Palmeiras mudou nesse tempo que ficou fora. Não acho que a gente vai ver um Palmeiras diferente, não. E acho engraçado também, Zaidão, uma coisa que a gente fala, eu não quero deixar acabar o programa sem citar isso. Por exemplo, vendo o jogo do Santos ontem, eu tive curiosidade de acompanhar aquela palestra do Somos Futebol da CBF. Levou lá o Tite para falar com o Fernando Diniz e o São Paulo, não sei se vocês viram. E o São Paulo fez uma exposição do jogo dele. Foi muito engraçado, foi elucidativo. Eu vi o Santos jogando ontem e vi realmente muitos dos conceitos que eles falaram. Mas o que me chamou a atenção, tudo bem que um cara como o Renato Gaúcho não é dado esse tipo de evento, e também tinha a questão do jogo, tinha o compromisso do jogo. Claro. Mas o fato de se colocar ao lado do Tite, dois caras que são um ponto fora da curva, na verdade não são exatamente o que o futebol brasileiro pratica em termos de treinador, né? Então, Vlad, eu não sei se não foi um pouco de propaganda, essa história de vou ouvir os dois caras que são diferentes. Que todo mundo fala. Mas o Tite é um cara inteligente, né? Ele é inteligente e ele quer ganhar, pô. Se ele ouve, porque o Sampaoli e o Diniz têm ótimas ideias. O Sampaoli, a Copa do Mundo é um troço muito marcante. E ele fez uma péssima Copa. Ele errou na convocação, na escalação e nas substituições. Mas ele é um ótimo treinador. Ele foi campeão de uma Copa América com o Chile em 15, e em 16 o Pizzi só repetiu o trabalho do Sampaoli. Não é? Ele é um bom treinador. No Sevilha ele foi bem, na Universidade de Chile ele é muito bom. Então eu acho legal que o Tite ouça e considere algumas coisas. Não é? Eu não gosto de um time que tenha só um jeito de jogar, ainda que seja a seleção brasileira. Você tem que ter variações. E o Brasil foi para a Copa com um roteiro. Quando o roteiro não deu certo, não havia alternativa ao roteiro. Está sentindo falta do dia a dia, Zaidan? Ele precisa muito do dia a dia, até para ter algumas leituras assim, sobre os jogadores. Seleção é assim. Ele já sabia. Mas você sabe que tem o deslumbre de Copa do Mundo. Agora ele é bom técnico. Ele é bom técnico. É bom técnico. Né? Adilson Delaim. Que compêndio, professor Celso Zelt, é só memorizar assim como os hinos do clube. Muito obrigado, Adilson Delaim. Nosso professor, né? Vanderlei Pelizer avisa um Zelt que o Cuca não iniciou a carreira no Goiás, como ele afirmou há algum tempo, que ele começou no Uberlândia Esporte Clube. Eu não afirmei que o Cuca começou a carreira. Então. Assim como você não afirmou que o Corinthians fala que assiste todos os programas e disse que eu nunca falei que o Corinthians que o São Paulo ia ser campeão. A Rita Han está sentindo falta do Rivelino e está comemorando o título do Corinthians. Está falando que o Rivelino é um cara muito querido. Muito. O fã-clube terceiro tempo está dizendo por que ouvir Cláudio Zordan nunca é demais. Mestre, Gustavo Aleixo está dizendo que o Diogo Alves falhou no segundo gol da LDU, que ele pulou atrasado. Imagine se fosse o Sidão. Se fosse o Sidão, ia pegar mais no pé, até porque o Sidão é bem pior que o Diego Alves, né? Então já tem o histórico, né? Adailton Figueiredo diz parabéns ao Zaidan, sou fã dele, comenta com muita propriedade, tem muito conhecimento de futebol. O Auro Mendes Ferreira diz meus respeitos, Cláudio Zaidan. Vários aplausos aqui com essas figurinhas assim que eu... Muito obrigado. Eu esqueço o nome das figurinhas aqui. Figurinha. Marcelo Scalione, show de bola o Zaidan hoje no Cartão Verde. Eu não estou escolhendo, peguei aqui, estou olhando aleatório aqui na ordem. O Muramasa avisou a gente, 1-0 o Palmeiras contra o Belgar, já está 2, quando ele avisou estava apenas 1. Carlos Augusto Poda diz que o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, como está indo, ele pergunta para a gente. Realmente estamos devendo isso, né? Aliás, não só nós. Não, mas na verdade a gente está tentando trazer também alguém do futebol feminino, está no nosso radar também. A gente sempre tem essa ligação e assim que puder a gente traz alguém para falar com propriedade, como a gente trouxe aqui outro dia, a Emily Lima, deu um show aqui de preparo, foi um negócio sensacional. Não sei se você viu, Zé. Bom, tem as notícias de hoje, tem o negócio do Nenê ter sido liberado pelo São Paulo para conversar com Fortaleza, né? Eu acho... Fico intrigado também ser exatamente o jogador. Posso falar uma coisa sobre isso? Acho que serve para a direção do São Paulo e para uma boa parte da torcida do São Paulo. Quando começa a temporada anterior, com o Dorival Júnior, o Dorival quer usar os jogadores da base e começa a bater de frente com a diretoria porque queria um time de velocidade. A diretoria trouxe Diego Souza e Nenê, como reforço na temporada passada. Ele perde a briga. Mas foi a escolha de quem? Não foi dele. Mas de quem? Deve ter sido de alguém da diretoria, não sei se foi do Raiz, se foi do Leco, se foi já alguém ali. Já estava. A Raiz já estava. Aí, passa algum tempo, o Dorival cai, chega o Aguirre, tipo, aquele embalo, ganha corpo, raça, vai daquele jeito, 1-0, pega o embalo e tal. Quando perde, não tem muito repertório, no segundo tempo cai fisicamente, perde o Everton, perde o Militão, acontece tudo aquilo que a gente sabe. Passado um ano, qual é a conclusão? Quem estava certo?
era o Dorival, que queria usar a base. O Diego Souza está no Botafogo, São Paulo pagando uma parte lá de salário, alguma coisa assim, resumindo, gastou muito de qualquer jeito para contratar. E o Nenê liberado para negociar com Fortaleza. Naquela época, a maior parte das pessoas concordou que o Dorival tinha que cair. Acho que vale a reflexão, o futebol precisa de um pouquinho mais de visão longa. E para acompanhar também no final assim, da tarde, viu o negócio do plano de metas do Santos, você chegou a ver isso? O clube lançou um plano de metas até 2023, que a gente quer conquistar 2 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, chegar na final da Libertadores. São boas metas. E ficar entre os 6 primeiros dos próximos 5 anos. São boas metas. Jogar para a torcida, não tem nada a ver esse papo de meta. Tem que ir lá e jogar. Os caras complicam muito. Sabe como é que era a preleção do Lula? Pô, beija santa e vai pro campo. E ele chegava lá e falava assim, gente, o Lula ganhou 5 campeonatos brasileiros seguidos, de 61 a 65. Sim. Então ele chegava no vestiário do Santos e falava assim, o Luiz Alonso Pérez, né, grande Lula, falava, gente, eu comprei uns móveis e a prazo, cara. Então vocês ganham esse jogo aí que eu preciso do bicho. O que você ia falar para Dorval, Mengão e Coutinho pela iPad? Além de jogo, hein? Que meta. Zaidan, o cartão verde tem um problema, termina rápido. Muito Obrigado, rápido. meu amigo. Obrigado. Eu sei que você vai gostar do nosso encerramento. A gente encerra o programa com imagens do Johan Cruyff, nascido no 25 de abril como hoje. E olha que se não fosse ele, a gente ia estar passando um perrengue maior do que a gente anda passando com o jeito Cruyff. que anda encarando o futebol, não é, Zaidan? Cruyff é um gênio. Lembrando que o Ajax de Johan Cruyff foi onde nasceu o futebol que o Barcelona pratica. Eu discuto isso, porque para mim nasceu com a Hungria. Aí eu não vi. Portanto, com Puskás e Gustavo Seves, o treinador. E eu me despeço, obrigado mais uma vez, com o relato do Robertinho, que é o nosso editor de imagem hoje, quando estava fazendo o clipe final, o olhar dele maravilhado, vendo os lances, editando os lances que a gente vai ver do Cruyff agora. Opa. Obrigado, valeu, seu Suzelto, Vitor Minas, Rivelino, se cuida aí, a gente te espera na semana que vem. Muito obrigado pela companhia. Juízo Torcida Brasileira, aquele abraço, até a próxima quinta, 10h30 da noite.